Bom, então, como eu estava falando, nós vamos falar sobre os honorários advocatícios, pessoal. Um tema interessante aí, tema importante, na verdade. Então, o que seriam os honorários advocatícios, né? Esse termo honorário, então, ele vem do latim honorarius, tá? Cujo a palavrinha ali, o radical, o começo honor, tem origem, vem da palavra honra, né? Que antigamente, então, significava toda coisa, todo o valor dado em contraprestação, né? Que era recebida, na verdade, em nome de honra. Antigamente não tinha uma conotação pecuniária, não se falava em dinheiro, né? Era realmente o que você recebia pela honra. Já atualmente, essa palavra perdeu a conotação subjetiva de honra para dar lugar, assim, ao sentido de remuneração mesmo, né? Remuneração a um serviço prestado. Então, os honorários advocatícios nada mais é que a contraprestação, a remuneração dos serviços prestados pelos advogados. Né? Então, o que o dicionário nos define como honorários? Ele fala que é uma retribuição aos que exercem uma profissão liberal, né? Uma remuneração. Tá? Então, isso a gente tem que deixar claro, é importante a gente saber que nós, advogados, prestamos um trabalho e, por isso, nós temos direito a esses honorários. É do que a gente vive. Ali, pessoal, no Código de Ética, lá, a partir, na verdade, eu coloquei artigo 49, mas a partir do artigo 48, nós vamos começar a ver que fala sobre os honorários profissionais, tá? Lá no capítulo 9. Então, vocês podem, quem tiver com o Código de Ética aberto aí, o novo Código de Ética, tá? Não se confunda, quando for pesquisar ali no Google, vocês vão ver que temos o novo Código de Ética e o antigo, tá? Então, sempre que eu falar é do novo. Então, ali a partir do artigo 48, fala que a prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedade, será contratada preferentemente por escrito, tá? Então, eu já volto nesse artigo. Vamos ler o 49 ali, que é bem importante. Que ele vai falar o seguinte: os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendido aos seguintes elementos. Então, bem importante sempre a gente prestar atenção nessa palavra, moderação, né? Nós sabemos que tem advogados, às vezes, que cobram valores exorbitantes, abusivos, e isso não pode acontecer, né? A gente tem sempre que usar essa moderação. E como que eu vou saber o que é moderado dentro de um valor contratual? Então, fala ali, vou atender os seguintes elementos. Inciso 1, relevância, vulto, complexidade e dificuldade das questões versadas. Então, você tem que ver que tipo de ação é, né, o grau de trabalho que você vai ter, se aquela ação é complexa, se ela é difícil, você vai ter que despender muito tempo para você estar estudando aquela ação. Então, tudo isso você tem que verificar. Né? O inciso 2, trabalho e tempo a ser empregado. Inciso 3, possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos ou de se desavir com outros clientes ou terceiros, né? Porque vocês vão ver que, às vezes, dependendo do tipo de ação, eu não posso, na verdade, advogar para outro cliente, né? Que, de repente, é um concorrente daquela pessoa, daquela empresa, enfim. Tudo você tem que sempre analisar. Se com aquela ação eu vou ficar privado, de repente, de contratar outras pessoas, eu posso também colocar isso dentro dos valores contratuais. Valor da causa, condição econômica do cliente, proveito para o proveito para esse resultante do serviço profissional. Lógico, né? A gente fala às vezes que vai do valor da cara do cliente, mas... Opa, tá entrando gente aqui. Isso a gente tem que prestar atenção, porque se a pessoa realmente não tem condições de pagar, né, de contratar um serviço do advogado, lógico, nós temos a defensoria pública, tem outras situações, mas se aquela pessoa quer te contratar, de repente você pode ver um valor, né, que condiz ali com a realidade dele. Que mais? Caráter da intervenção, né, conforme se trata de serviço cliente eventual, frequentam constante, lógico, se aquele cliente é um cliente já de tempo, né, já entrou com várias ações com você,
você pode fazer um preço menor, porque a gente vai ver que dentro da ética, dentro do estatuto, nós temos um mínimo e um máximo a ser cobrado, né? Então, de repente, eu vou cobrar muito barato daquele cliente, eu não posso, né? Porque dentro do código de ética, nós já vamos ver, eu não posso cobrar um valor muito abaixo, né? Concorrência desleal, captação de cliente, enfim, nós já vamos chegar lá. 6, lugar da prestação de serviços, conforme se trata do domicílio do advogado ou de outro, né? Às vezes você tem que sair da tua cidade para estar atendendo esse cliente, enfim. Competência do profissional, praxe do foro sobre trabalhos análogos. Então, ali no artigo 49, a gente vai estar vendo que tudo depende, né, do tipo de ação que eu vou estar fazendo, para fazer essa minha contratação de honorários. Só um pouquinho, gente. O que você está fazendo aqui? Olha com o papai trouxe. Então vai lá com o papai. Bom? Não, eu quero ficar aqui com você. Não, meu amor, a mamãe tá dando aula. Eu também quero falar. Então dê um oi ali para eles. Oi? Oi. Oi. Pronto, né? Agora dê tchau e vai lá. Oi, olha que o papai trouxe. Oi. Vai lá. Ai, que gostoso. Tchau. Olha, Cátia, ele aqui que ele já tá conversando com meus alunos aqui. O filho da minha... Vai lá, Felipe. Vai cá. Oi, pessoal. Oi. Faz parte. Deixa a mamãe. Deixei. Hoje, olha, as crianças já não aguentam mais, gente, ficar em casa. Tá difícil. Não sei na casa de vocês, mas aqui tá todo mundo meio doido já. Então, voltando aqui. Então, ali no artigo 49, a gente viu esses elementos, tá? Que a gente deve observar, então, na fixação desses honorários. Então, a gente sempre tem que analisar cada caso, né? Cada situação, cada cliente, para você poder estar estipulando teus valores. Uma coisa importante, a gente não pode se enriquecer ilicitamente, né? Isso chama-se locupletação. Então, não pode existir esse lucupletamento. Eu não posso cobrar nada assim abusivo que chegue a caracterizar meu enriquecimento ilícito do cliente, tá? Então, um enriquecimento indevido, enfim, às custas do meu cliente. Isso, caso aconteça, vai ter as infrações lá do Código de Ética, né? Eu posso ser suspensa, enfim. Depois nós vamos ver cada tipo de infração que existe, mas é muito grave isso de eu tentar me enriquecer, né, licitamente através do meu cliente. Então, sempre lembrar da moderação, tá? E eu também, como eu não posso cobrar além, eu não posso cobrar a quem, né? Eu não posso cobrar abaixo. Então, quando eu cobro abaixo, vocês sabem que existe uma tabela de honorários, né? Cada subseção, cada estado, cada tribunal tem a sua tabela, né? Então, o Paraná tem uma tabela de honorários, Santa Catarina tem outra, enfim. Então, a gente, né? Eu, no caso aqui, que atuo no Paraná, eu tenho que seguir a tabela do Tribunal de Justiça do Paraná. Então, ali, quando vocês acessarem uma tabela, tem no site da OAB, tudo para dar uma olhadinha, quem quiser, existe um mínimo que eu posso cobrar, tá? Então, eu não posso cobrar menos que o mínimo, porque isso se chama aviltamento de honorários, tá, pessoal? E isso não é permitido pelo Código de Ética, por várias situações. A gente já vai falar sobre isso com calma, mas uma das situações é caracterizar a captação de clientes, né? Porque de repente eu começo a cobrar muito mais baixo que os meus concorrentes não, né? Que os meus colegas, e isso pode caracterizar uma captação. Então, ela cobra menos, eu vou lá nela, né? Então não pode acontecer isso. Então existe um movimento muito grande até da OAB para que não ocorra esse aviltamento de honorários. Que as pessoas, que os advogados cumpram pelo menos o que está na tabela, né? Aquele mínimo da tabela dos honorários da ordem, tá? Que também, caso seja comprovado esse aviltamento, se um escritório da advocacia estiver cobrando muito abaixo, pode denunciar, e esse escritório, esses advogados, eles vão também sofrer algum tipo de sanção, tá? De punição perante a OAB.
E daí, pessoal, dentro disso tudo, nós temos 3 tipos de honorários, tá? Então, o primeiro honorário, quem tiver com o estatuto agora aberto, pode pegar o artigo 22. Tá? Lá no artigo 22, vai falar o seguinte, no caput. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Então, vocês vejam que o estatuto deixa muito claro que a prestação assegura aos inscritos na OAB. Tá? Então, aqueles advogados, lembram que a gente já comentou, que já passaram na OAB, que se inscreveram, cumpriram todos aqueles requisitos. Então, o estagiário que é inscrito na OAB não pode cobrar honorários, aquela pessoa que se diz advogado, né, os bacharéis, enfim. Somente entrando gente aqui, somente os inscritos, os advogados mesmo podem estar cobrando esses honorários, tá? Conforme o caput, então, do 22. Deixa eu pegar aqui, esse artigo 22. No parágrafo 1º, vai falar que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da defensoria pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, tá? Segundo tabela organizada pelo seccional da OAB. Esses honorários, pessoal, que são arbitrados pelo juiz, são chamados honorários de arbitramento, tá? Então, nós vamos ver que nós temos 3 tipos de honorários. Os honorários convencionados, ou então honorários contratuais. Espera lá que tá chegando gente aqui. Tá. Honorários convencionados ou honorários contratuais. Nós vamos ter os honorários arbitrados, vamos ter os honorários de sucumbência, que são os principais. Né? Nós vamos ver que nós temos mais 2 tipos, que são aqueles do contrato de risco e honorário em bens, tá? Mas os principais, então, que nós vamos falar primeiro, são os honorários convencionados, ou então contratuais. O que são esses honorários? É aquele que você vai combinar com o teu cliente, né? Você vai convencionar direto com ele, você vai fazer um contrato com ele, né? Então, você vai falar assim, eu tenho uma causa que eu quero entrar com uma separação judicial, né? Eu vou pegar, então, a tabela da ordem, vou ver o mínimo e o máximo, e vou estipular o meu valor dentro daquilo. 2.500. Tá, mas tem bens? Não tem bens? Tem menor? Não tem menor? Lógico, tudo isso você vai analisar. Não, eu só quero separar, não tenho bens, não tenho nada, é amigável, minha mulher quer separar também, então não vou ter muito trabalho. Você vai analisar e faz teu contrato. Então tá bom, então eu vou cobrar R$3.000. Não, eu tenho bens, tenho patrimônio, a esposa não quer separar, não vai ser amigável, vai ser litigioso. Opa, peraí, então eu vou ter mais trabalho, né? Então aí já vou ter que ver, vou trabalhar mais, vai ter audiência de conciliação, daí não vai dar certo. Vou trabalhar bastante. Eu vou fazer um valor, uma porcentagem em cima dos bens do casal, né? Posso. Então vocês vão ver lá que dentro da tabela de honorários, eu tenho um valor em dinheiro, mínimo R$3.000 e máximo 10% do patrimônio, né? Então, dentro disso, você vai estipular e vai fazer um contrato com o cliente. Então, isso são os honorários convencionados ou contratuais. O Código de Ética, ele fala que é melhor fazer um contrato escrito, tá? Lá no artigo 48, se eu não me engano, do Código de Ética. Deixa eu abrir o Código de Ética aqui para vocês. O artigo 48, será que é? Deixa eu pegar aqui. No caput mesmo do 48, fala: a prestação de serviços profissionais por advogado individualmente ou integrado em sociedade será contratada preferentemente por escrito. Então, não é uma obrigatoriedade eu fazer meu contrato por escrito, tá? Eu posso fazer um contrato de honorários verbal com o meu cliente, não tem problema nenhum. Lógico que o escrito, né, está documentado, se der um problema lá na frente, você pode executar, mas o verbal também, tá? Existem situações, às vezes a gente acaba não fazendo contrato, fica só ali de boca, né, você vai na confiança e o cara não te paga.
Você pode executar da mesma forma, lógico que você tem que daí comprovar, aí é uma coisa mais complicadinha, mas nada impede de existir, então, esse contrato verbal também, tá? Que mais? Bom, como que eu posso cobrar dentro dessa espécie de contrato? Eu posso cobrar um valor, então, fechado no início do processo. Eu posso cobrar um valor mensal, né? Se eu verificar que é uma ação, de repente, cumprida, que eu vou ter que trabalhar muito, você sabe que não vai terminar agora, né? Você vai ter bastante caminho para percorrer, aí você pode estipular com o cliente um valor mensal. Ó, vamos dividir em tanto, você vai pagando por mês até acabar o processo, enfim. Você pode, de repente, cobrar um valor só no final do processo, né, dependendo da ação. Lógico que não é o melhor, né, não é o melhor, porque esses contratos que nós chamamos contrato de risco. Eu só vou receber se eu ganhar a ação. Existem situações que a gente faz isso? Existe, né, muitas ações, principalmente as trabalhistas, né, trabalhista, quem advoga na área trabalhista, geralmente o empregado, se você vai advogar para o empregado, ele não tem condição de te pagar, né? Ele está saindo de emprego, já vai entrar com a ação por algum motivo. Então, você fala assim, então eu cobro 20%, 30% no final da ação. Porque você sabe que você vai ganhar aquela ação. É lógico que a gente nunca pode dar certeza para o cliente, mas você como advogado tem uma noção. Né? Se você trabalha na área, assim, você vai ver que o cara não pagou a FGTS, não pagou isso, não pagou... Enfim, você vai ver, vai ter algo para você receber no final. Então, você pode fazer esse tipo de contrato de risco, tá? Então, eu posso, estipulando e colocando no contrato, ambas as partes aceitando, eu posso sem problema nenhum. Então, ou cobrar no início do processo, ou cobrar durante o processo mensalmente, ou cobrar no final, tá? Ou posso fazer uma combinação dos três. Pego uma entrada, divido, enfim, tá? Isso é livre para você poder fazer, tá? Não tem nenhum problema. Essa forma de contrato que eu comentei, pessoal, que para receber no final do processo, nós chamamos também de contrato de honorários quota litis, tá? Quota litis, que é esse contrato de risco que nós fazemos, que vai depender do sucesso do processo, né? Se der, eu ganho, se não der, não dá nada. Como eu disse, não é o melhor, não é o ideal a ser feito, mas a gente faz algumas situações, a gente faz sim, né? A gente tendo mais ou menos a certeza do sucesso da ação, sabendo que lá no final você vai receber alguma coisa, não tem problema nenhum fazer, tá? Mas lógico, também você pode fazer isso e pode cobrar um valor de entrada. Eu preciso da entrada nesse processo, preciso receber alguma coisa, né? Então aí, como é contratual, como é convencionado entre as partes, não tem nenhum problema, você é livre para fazer o tipo de contrato que você quiser, logicamente, lembrando da moderação, não abusando dos honorários, nem cobrando muito baixo, tá? Sobre esse honorários da cláusula quota litis, vocês também podem encontrar ele como honorários ad exitum, né, que é contrato de êxito, contrato de risco. Nós vamos ver que lá no artigo 50 do estatuto vai falar que na hipótese da adoção da cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia, tá? Então, nesse caso, nesse tipo de honorário, sempre em dinheiro, tá, pessoal? E quando acrescido de honorários de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas ao favor do cliente. O que é sucumbência? Nós já vamos falar sobre esses honorários também. Então, sempre é pensar, pessoal, nesse caso da quota litis, do êxito, eu posso estipular tudo, porém eu não posso receber mais que meu cliente, tá? Sempre eu tenho que analisar isso. Eu posso, de repente, fazer um contrato com ele de 50% para cada um? Posso. Não recebendo mais que o cliente, eu posso sim, tá? Não é fora do padrão, tá? Então, é um contrato que vocês sabem que pode existir. Outra espécie de honorários são os honorários arbitrados. Arbitrados por quem? Pelo juiz, tá? Então, esses honorários, a gente vai imaginar assim que, de repente, eu não acordei, não fiz um contrato com o meu cliente
de repente eu esqueci de fazer, ficou naquele verbal e agora está dando problema, né? O cliente não quer pagar, o cliente está causando, tá, enfim. Eu posso pedir no processo para que o juiz arbitre, então, o honorário. Né? Falar, ó, excelência, não consegui entrar em acordo com o cliente, ganhamos a ação, preciso que o senhor arbitre um honorário. Então, eu posso pedir isso. Da mesma forma, acontece para os advogados dativos. Né? Então, quando a pessoa vai lá, por exemplo, no juizado, no fórum, enfim, na esfera judicial, não tem condições de contratar um advogado, de repente não conseguiu na defensoria pública, não conseguiu nos núcleos de prática jurídica das faculdades, ele vai lá, entra pelo juizado, por exemplo, não tem advogado. É chamado um advogado dativo. Os advogados dativos, quem que paga os honorários dele? O Estado, né? E quem que arbitra? Sempre o juiz. Então, o juiz também vai levar em consideração o grau do teu conhecimento, o dispêndio de tempo que você teve naquele processo, o que você atuou ali. Então, o juiz vai analisar e vai seguir também a tabela da ordem, tá? Então, esses são os honorários arbitrados, sempre arbitrados pelo juiz, tá? Então, o que o juiz vai levar em consideração? Sempre a tabela de honorários, vai prestar atenção nos elementos do Código de Ética, tá? Que lembra que a gente comentou lá no artigo 48, a gente não leu até o 48 inteiro, né? Mas ali fala, no artigo 48, vocês vão ver que desculpa, que o Código de Ética fala que tem que levar em consideração a competência, o trabalho, o tempo de atuação, o valor da causa, o renome do advogado, tudo isso o juiz também tem que levar em consideração quando ele for arbitrar esses honorários nos processos que for requerido por ele, tá? E ali no artigo 22 daí do Estatuto, pessoal, no parágrafo 2º, eu acho que eu coloquei no material de vocês o artigo 22, vai falar, vamos pegar aqui o artigo 22, parágrafo 2º, na falta, nossa, falta 10 minutos, eu vou abrir depois outra reunião aqui, tá, pessoal? Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho, o valor econômico da questão, não podendo ser inferior aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Sessional da OAB. Então, vocês vejam que o Estatuto também da Advocacia nos reserva, nos protege quanto a esses honorários arbitrados pelo juiz. Porque assim, pessoal, sinceramente, eu vejo às vezes, muitas vezes, os juízes dando, assim, valor de honorários ridículo, sabe? Assim, de vontade de chorar. Porque, assim, é um absurdo. Eles acham que a gente, não sei o que eles pensam, que eles dão uns valores, assim, sabe, triste. Mas, enfim, eles têm que seguir o Código de Ética e a tabela da OAB, tá? Então, esses são os honorários arbitrados. Daí nós temos os honorários de sucumbência. Então, o que são os honorários de sucumbência? Aqueles também fixados pelo juiz, mas agora ao término da ação para aquele que perder, né? Então, na verdade, quem que vai receber? O advogado que venceu, né? E a parte vencida paga. Então, sempre esses honorários sucumbenciais, você já tem que deixar claro para o teu cliente que não é dele, né? Ah, ganhou ação, mas esses honorários sucumbenciais é meu? Não, não é dele, é do advogado, tá? Então, isso tem que sempre explicar, porque tem cliente que não entende, tem cliente que é metido a saber tudo, eles ficam lá olhando nos processos, saiu a sentença, honorar 10% do honorário sucumbenciais. Então ganhei mais 10%? Não, é exclusivo do advogado. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Qual a diferença de reconhecer a assinatura no contrato ou não? Não precisa reconhecer a assinatura no contrato para executar, tá? Não é a Emily, não é necessário. Somente você tendo o contrato assinado já vale como um título executivo, tá?
Então, esses honorários de sucumbência sempre pertencem ao advogado. Salvo se lá no começo, na contratação, você fez um contrato e combinou com o cliente que é dele, né? Mas você não vai fazer isso, né? Mas se você fizer um contrato assim, aí é dele e pronto. Então, salvo se você fizer alguma coisa diferente. Senão, esse honorário é somente do advogado, tá? Mesma coisa se você trabalha num escritório de advocacia, né? Você é contratado, por exemplo, como advogado num escritório. Você não é sócio, não é o dono. Você tem que já deixar claro também que é seu esse honorário, é do advogado que está atuando ali no processo. Logicamente, se existir um contrato entre vocês, aí vocês têm que deixar estipulado se vai ser dividido com o escritório, enfim. Mas, a priori, a princípio, os honorários sucumbenciais é daquele advogado que está atuando ali no processo, tá? Que mais? Uma coisa importante também, os honorários de sucumbência, pessoal, não se confunde com outros honorários. Eu posso muito bem fazer o meu contrato, aqueles honorários contratuais, de, sei lá, vamos pensar, 20% no final da causa, tá? 30%, 20%, vamos pensar assim. E o juiz deu 10%. Tive já situações do cliente falar assim, então você já vai receber, né? Você já vai receber da outra parte a sucumbência, então não precisa te pagar. Não, precisa sim. Uma coisa independe da outra, tá? Então, honorários de sucumbência e honorários contratuais são independentes. Você pode sim receber tanto um quanto o outro. A única coisa que não pode acontecer é essa junção, a soma dos dois honorários não pode ultrapassar o valor que o cliente vai receber. Você nunca pode ganhar mais que o teu cliente, tá? Então não tem problema nenhum eu contratar 20%, 30% de honorários contratuais e o juiz me dá sucumbência de mais 10%. Posso receber, tá? Estamos amparados pelo Código de Ética, pelo Estatuto do AB, tá? Não tem problema nenhum. Só prestar atenção nisso mesmo, de não receber mais que o teu cliente, essa soma não ser maior que o do cliente, tá? E sempre prestar atenção também agora com o novo Código de Processo Civil, novo que já nem é mais novo, né? Desde 2015 nós estamos com ele aí, mas lá no artigo 85 do CPC, eu vou pegar aqui para vocês, vai falar o seguinte, sobre a sucumbência. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor. Cadê aqui? Deixa eu só pegar a parte que interessa. Entre os 10% e 20%. Cadê o parágrafo? Quando a gente quer, não acha. Mas tem um parágrafo que fala aqui que o juiz não pode dar menos de 10% nem mais que 20% de sucumbência. Então, o juiz tem que fixar esses honorários sucumbencial entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, tá? Porque isso antes os juízes não respeitavam também, eles davam o que eles queriam. Arbítrio é R$500 de sucumbência. Parágrafo 3º, a Larissa está falando. 85, parágrafo 3º, Larissa. Nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação observará os critérios. Não estou achando, ou eu não estou enxergando hoje, ou sei lá o que está acontecendo aqui comigo. Mas é aqui, artigo 85 vai ter ali falando sobre essa porcentagem, tá? Porque antes realmente os juízes não obedeciam isso. Então o CPC novo veio para amparar esses honorários sucumbenciais para os advogados, tá? Honorários em bens, pessoal. Posso receber? Posso. Mas tem que deixar claro também em contrato, né, que o cliente não tem condição de pagar em dinheiro, porque
A regra é que a gente receba sempre em dinheiro, em pecúnia, tá? Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu vou ter que dar um bem para você para pagar, vou ter que dar um terreno, um carro, enfim. Posso receber? Posso. Mas deixa claro lá no contrato, né, que o cliente não tem condição e vai te dar um bem tal, deixar tudo sempre bem legalizado para não te dar problema, tá? Mas não tem problema receber em bens. Então, esses são os tipos de honorários, pessoal, que nós podemos cobrar, tá? Contratual, sucumbência, arbitrário, tem o da cota litis, que é aquele, então, de risco, que não deixa de ser contratual, né, mas é só uma modalidade dele, e os honorários em bens, tá? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Gente, temos 1 minuto e pouquinho, acho que eu vou fechar esse e vou abrir outro já, tá bom? Já mando lá o link. Beleza, professor. Não sumam.